TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nos nossos propósitos, que é aprender as lições do Evangelho de Jesus. E hoje o nosso tema, nossa pesquisa é o Cristo Consolador. E sem dúvida nenhuma que todos nós desejamos estar em seus braços, tal e qual como nos mostra esta imagem, porque nos seus braços nós sentimos aquilo tudo que nós tanto necessitamos, que é a paz, o amor e a luz que emana do seu Espírito e que nos envolve. E nós então vamos abordar este tema, começando pelo próprio Evangelho, não poderia deixar de ser. E neste capítulo, que é o capítulo 6, nós temos aí alguns pontos que são o jugo leve, o Consolador prometido, obrigado Rosarinho, e a vinda do Espírito de verdade. O propósito está por cor, é para poder, no decorrer, vocês irem percebendo de que nós estamos falando de cada um deles, de cada um desses pontos. E nós vamos falar resumidamente, não é? Portanto, nós vamos começar, então, pelo jugo leve. E vejam só o que o Espírito de verdade nos fala, logo no primeiro parágrafo, no início. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. É um convite, não é? Esta parábola é a parábola de Mateus, e está no seu capítulo 11, nos versículos 28 a 30, e nós vemos que Jesus, então, faz-nos um convite, dizendo, vinde a mim. E por que ele faz este convite? Por que ele nos convida a vir até ele? Se nós refletirmos um pouquinho, nós vamos perceber que Jesus já veio até nós. E nós, então, temos que ir até ele. Ele está sempre com as suas mãos estendidas para nos receber. Entretanto, para elucidar melhor a nossa reflexão da tarde sobre este vinde a mim, quem vai conversar conosco para o nosso entendimento é o nosso querido Chico. Neste livro, o Evangelho de Chico Xavier, que foi escrito por Carlos Bacelli, e Chico então diz-nos assim: é apenas uma frase a que o nosso Emmanuel, presente, nos recomenda a atenção quando Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. É uma promessa que não envolve nenhum sentido de prodígio ou de suposto milagre. Então, irmos até Jesus não significa nenhum prodígio e nenhum milagre, mas ele, como médico das nossas almas, sabendo o que nós necessitamos, ele vai então nos amparar de acordo com aquilo que ele sabe o que é melhor para nós. Mas nós temos que ter essa ação de ir até ele. Vinde a mim. Ele não cogitou da procedência dos viajores. Se eram bons, se eram maus, querendo ficar bons, se eram meio bons. A marcha não ia parar. Vinde a mim. Nada de colocar um ponto final em sua marcha própria. Esse vinde a mim e ir ao encontro de Jesus é um caminho reto, contínuo, único. E então, ele não está a fazer escolhas quando ele faz esse convite. Ele faz o convite a todos. Continuando, Chico diz-nos, ele não prometeu também retirar a carga de ninguém. Não prometeu nada, apenas alívio para continuarmos a marcha. Aliviar para quê?
para continuar o serviço, para continuar a tarefa. Então, Jesus sabe que nós somos espíritos em marcha evolutiva, numa caminhada milenar, onde temos débitos do passado, onde nos comprometemos com as leis de Deus, e que nós temos então que nos acertarmos perante a providência divina, perante uns aos outros, entre nós, encarnados e também desencarnados. E para podermos seguir nesse caminho, nós temos que permanecer em serviço, em tarefa. Nós temos que ser perseverantes em trabalhar no bem, em permanecer na tarefa, não nos descuidarmos na nossa invigilância, devido ao nosso orgulho que ainda fala muito alto nos nossos corações, e abandonarmos aquilo a que nos propomos, aquilo que nos foi dado, não por mérito, mas por necessidade de um processo evolutivo. Continuando, então nós vamos para outra parte do jugo leve no Evangelho, em que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, o jugo do Cristo significa o quê? Significa o auxílio concedido pelo Senhor para nos conduzir ao caminho da verdadeira liberdade e felicidade. Porque nós ainda não estamos libertos e nós ainda não somos felizes. Justamente porque nós, nesses milênios de diversas encarnações, nos comprometemos, então nós ainda nos sentimos de acordo com tudo aquilo que Jesus nos ensina, nós estamos carregando este fardo sobre os nossos ombros. E é claro que para isso nós não poderíamos, com esta carga pesada em cima de nós, nos libertarmos e nos sentirmos felizes. Entretanto, não se refere a uma imposição ou subjugação, como erroneamente foi interpretada no passado. E para seguirmos esse caminho que nos liberta e garante a nossa felicidade, surge então outra pergunta. Então, como eu vou ser feliz vivendo neste mundo tão turbulento? E por que o mundo está tão turbulento? Ele está turbulento porque nós assim o fizemos, de acordo com as nossas ações, com os nossos pensamentos. E o que nos mantém nesta situação é justamente o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E é estas chagas que nós temos então que curar. E somos nós mesmos que vamos trabalhar para isso, para curar estas chagas. É por isso que não existe milagres, né? Porque esta cura tem que ser feita por nós mesmos. Ninguém vai vir e nos curar, tirar de nós isso, porque fomos nós mesmos que conquistamos este orgulho e este egoísmo. E nós perguntamos, obviamente, como é que serei feliz num mundo de tantas turbulências e tantas dificuldades? E então vamos ver o que nos ensina Emmanuel sobre estas questões. Então, no seu livro, O Encontro Marcado, Emmanuel vai falar para nós ante as crises do mundo, é o título da mensagem neste livro. E ele começa dizendo-nos assim: as crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo. De modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nas regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da torrente. Então, todos nós, neste momento de transição em que o planeta está a passar, todos nós
vamos passar pelas nossas provas, quer queiramos, quer não. Elas não serão tiradas de nós. O que o Cristo vai nos ajudar é suportar as nossas provas se nós aceitarmos o convite de ir até Ele. Então, Ele vai nos ajudar, vai nos amparar para que nós consigamos, neste momento de transição, suportar as nossas provas. Continua Emmanuel. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios. E, nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Ou seja, a casa vai ser posta em ordem. Assim sendo, os seus moradores, os seus habitantes, também nós temos que estarmos reajustados nesta moradia. Então, nós também temos que fazer a nossa reforma íntima. Continua Emmanuel. Natural que a existência em si mesma, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. E, diz-nos ainda, somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Olha só este grande ensinamento de Emmanuel. Tudo depende de nós. Indução à indisciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calefetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma. Então, aqui ele nos ensina que através do serviço no bem e da prece, que nós vamos então fechar estas brechas. E diz-nos ainda, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais, preservando-nos, contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Porque nós não estamos sozinhos, nós temos o nosso grupo familiar e não só, temos a sociedade em si e também temos os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham de mais perto. Então, é uma responsabilidade e que cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, tomarmos a decisão mais acertada. Emmanuel, então, diz-nos assim: faze-te, pois, onde estiveres, um ponto, assim, de tranquilidade e socorro. Todos nós somos capazes de dar algo de nós, de fazer alguma coisa. Então, cabe-nos, como ele próprio diz-nos, conquistar a tranquilidade e socorrer. E vai ainda continuar a falar-nos que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, a maneira de cadinho gigantesco em ebulição para depurar os valores humanos é mais que razoável, é necessário. Então, se nós vivemos num mundo de provas e expiações, e nós que o habitamos somos espíritos imperfeitos, e nós temos aqui que nos entendermos uns com os outros, então, dentro desses conflitos, destas situações, como o próprio Emmanuel diz, é uma situação razoável e necessária que nós já começamos por aceitar as nossas provas, não é? E fazer todo o possível
para começarmos a aceitar uns aos outros, cada um da sua maneira de ser, de estar. E tanto quanto possível, nós nos esforçarmos para olhar para o nosso próximo e buscar nele o melhor que existe no seu coração. E normalmente nós fazemos o contrário. O que é que normalmente nós fazemos? Nós olhamos tudo aquilo de errado que aquela pessoa faz. Nós estamos sempre com o nosso julgamento pronto para julgar, para avaliar, para dizer tudo e mais alguma coisa. E não é isso que o Cristo espera de nós. Não é o propósito de estarmos aqui, não é esse. Porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Pai, e todos nós, é por isso que o próprio Evangelho também nos diz que nós temos que ver a trave que está no nosso olho e não a palhinha que está no olho do nosso próximo. E eu costumo dizer, brincar às vezes, que o macaco senta em cima do seu rabo para olhar o rabo do outro, não é? E nós fazemos isso constantemente, com muita facilidade até. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, olha só, que grande ensinamento. Não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Todos nós temos coisas boas dentro de nós. E não poderia ser diferente. Nós somos filhos de um Deus perfeito. E temos um irmão maior, perfeito, que é Jesus. Então nós temos coisas boas dentro de nós para poder fazer brilhar nas trevas, na escuridão. E nós queremos sair dessa escuridão. Nós queremos brilhar. Agora vamos passar para o outro ponto do Evangelho, então, que é o Consolador prometido. E diz-nos assim: se me amais, olha só que interessante, se me amais, e aí eu trouxe aqui uma figurinha. Viu? Ele me ama, né? E nós já fomos todos assim. Cada um com a sua cor de pele, com seus olhos, mas nós já fomos assim. E eu trouxe essa figura de propósito, por quê? Porque para amar Jesus, o que é preciso? A pureza de coração. E tal e qual a criança. E nós todos já passamos por esta fase. Será que porque nós crescemos perdemos essa pureza? Não. Ela apenas está escondida. Muitas vezes porque nos deixamos envolver mais pelo mundo material e pelas paixões e as ilusões deste mundo, ou porque está sendo abafada pelo nosso orgulho e nosso egoísmo, mas está lá. Essa criança está dentro de nós. Essa pureza está dentro de nós. Então, tratando deste ponto da pureza de coração, é desta maneira que nós temos que sentir para podermos ir até Jesus. Porque Ele sabe que nós, em termos espirituais, ainda somos crianças. E depois Ele fala a seguir, isso está em João, peço desculpa mais uma vez, no capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e 26. E Ele diz-nos então: observai os meus mandamentos. E quais são esses mandamentos? E o que significa todos esses mandamentos? Respeitar as leis divinas, respeitar a Deus sobre todas as coisas, tudo que está na criação, e amar ao próximo como a si mesmo, e fazer ao próximo tudo o que deseja seja feito para si. Se nós conseguirmos pôr em prática
estes 3 ensinamentos, se nós nos esforçarmos todos os dias, tudo vai começar a florir na nossa caminhada. E se todos juntos, todos nós que habitamos esse planeta, conseguirmos praticar estes 3 ensinamentos, este planeta que já é bonito por si só, ele vai ficar melhor ainda. Mas quer queiramos, quer não, este é o processo. Porque este planeta está em transformação. Porque é da lei. E Jesus é o governador. Então, ele vai se transformar. Ele vai melhorar. A grande questão aqui é, nós que o habitamos, para poder continuar nele, nós temos que nos melhorarmos. E nós temos que pôr em prática estes 3 ensinamentos. Esta é a grande questão. Este é o grande desafio de todos nós. E aí, quem vai conversar conosco é Emmanuel, porque tinha que ser ele mesmo, não é? No livro Justiça Divina. E aí, diante da lei. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. Isso significa que nós passamos por vários processos até chegarmos a espíritos conscientes. E continua então Emmanuel falando para nós. À vista disso, é natural compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Ninguém é culpado de nada se a nossa vida está bem ou se não anda bem. Nós somos os únicos responsáveis por ela. Se o nosso caminho está mais leve, mais florido, é porque nós estamos semeando este caminho e ele está, aquilo que nós semeamos, nós colhemos, portanto, se ele está mais florido, é porque a nossa semeadura está a ser mais florida. E aí Emmanuel vai nos dizer aqui assim: possuis o que deste, granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendeste, saberás o que estudas. Encontrastes o que buscavas, acharás o que procuras. Continua. Obtiveste o que pediste, alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem. Tomemos atenção a isso. És hoje o que fizeste contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Então, se ontem não nos portamos bem, não semeamos bem, estamos a colher hoje. Mas, se nós semearmos melhores, de uma forma melhor hoje, amanhã será melhor ainda. E aí, Emmanuel, ele sempre finaliza, né, o seu ensinamento e diz-nos assim, que o Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejam, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. E aí, então, ele está mostrando para nós o significado deste livre-arbítrio que pertence à lei do Pai.
do qual todos nós estamos integrados. Então, nós temos que trabalhar por nós e construirmos um futuro melhor para nós. E quando eu digo nós, não é eu. Eu não posso chegar e dizer assim, eu estou bem, estou feliz, eu estou indo na casa espírita, eu vou ao estudo, eu estou a participar da tarefa, então está tudo bem. Mas e o resto? E as outras pessoas que estão à minha volta? Não são importantes? Cada um por si? Como se costuma dizer, né, no provérbio popular, cada um por si, Deus por todos? Não, está errado. Não é cada um por si. Somos nós. Então, se eu estou bem, se eu estou sabendo caminhar, se eu estou sabendo plantar, eu também tenho que ver à minha volta, naquilo que me é possível fazer, naquilo que eu já tenho de entendimento, que a doutrina me dá, eu poder contribuir para aqueles que estão à minha volta. E de que maneira? Se eu tenho alguém ao meu lado que tem dificuldade no entendimento das coisas, da relação para comigo, eu tenho que ser o quê? Mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo. Eu não posso exigir dele aquilo que ele ainda, no seu grau evolutivo, não alcançou. Então, é como a gente costuma dizer, ele está a ser, para mim, o professor ou a professora da paciência, da tolerância e da compreensão. São elas virtudes que nós vamos conquistando pouco a pouco. Não é fácil? Na nossa condição espiritual, eu posso dizer que não é. Mas, se nós aceitamos o convite que Jesus nos faz, vinde a mim, e se eu me proponho, com a doutrina, a aprender algo mais, então eu vou conseguir, pouco a pouco. Então não é impossível, depende só de mim. E aí, continuando a parábola de João, ele diz: e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. E então, nós fomos buscar na nossa pesquisa, e eu grifei o Espírito da verdade, para nós podermos perceber melhor esta parábola de João, em que foi na Bíblia do Caminho, não é? E ele diz assim: o Espírito da verdade é, pois, concessão divina que representa a soma de valores espirituais que alcança o campo operacional da existência humana, auxiliando a redenção de cada espírito. E continua: é a verdade essencial que liberta e promove o crescimento do espírito, demonstrada pela natureza dos seus pensamentos, pelas ideias que expressa e pelas ações que realiza. Essa verdade corresponde à verdade individual de cada pessoa, definindo-lhe o seu grau evolutivo. E diz-nos assim: o Espírito de verdade, portanto, não falará de si mesmo, mas revelará sempre a obra divina intermediada pelos instrumentos mediúnicos de todos os tempos, que estejam sintonizados com os valores sublimados da vida. E aí, então, nós também, para ficar bem assente para nós, o Espírito da verdade, então nós vamos agora passar novamente com Emmanuel, no livro Consolador, em que ele nos fala assim: o Espiritismo evangélico
é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra. E nós sabemos que tivemos Kardec, que veio com a missão, o compromisso da codificação, e depois o mesmo espírito, no século seguinte, como Chico Xavier, o nosso querido Chico, que deu continuidade à sua missão. Então, Emmanuel continua falando, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos, na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então, este Consolador prometido, esta doutrina que foi codificada por Allan Kardec e depois o nosso Chico, que vem trazendo tantos outros ensinamentos de amor, de caridade, nós temos esse compêndio de ensinamentos para que nós consigamos fazer este trabalho conosco mesmo, para que nós possamos caminhar na nossa evolução mais rapidamente. Ou seja, se até agora a gente retardou o nosso passo, chegou o momento de nós avançarmos mais rapidamente. Haja visto que nós levamos aí um empurrãozinho. E qual foi esse empurrãozinho? Foi a pandemia. Foi apenas um empurrãozinho que a providência divina entendeu que nós tínhamos que ter, porque nós já estávamos há muito tempo retardando o nosso passo evolutivo. Então, recebemos aí um empurrãozinho. Agora, cabe a cada um de nós parar, refletir, não é? E fazermos o nosso trabalho, o nosso TPC de casa, não é? E vamos então agora para outro ponto do Evangelho, que é a vinda do Espírito da Verdade. Portanto, esta passagem do Evangelho, então, faz parte dos Espíritos, onde encontramos os pontos 5 e 7, e que nós vamos só dar uma explorada resumidamente cada um deles, não é? Porque o nosso tempo, somos escravos do tempo, e a gente sempre quer, né, fazer mais, trazer mais, mas não dá. Então, diz assim, no ponto 5, o Espírito da Verdade ditou a Kardec em Paris em 1860, falando assim, olha que interessante, homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências. Olha só, ele fala assim, direto, nós não somos melhores uns dos outros. Só aqui a gente vê isso. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências. Não afasteis a tocha, que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para aclarar o vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Olha só que chamada de atenção. E ele fala diretamente. E aí, nós podemos dizer que somos melhores, eu sou melhor do que vocês? Não, de maneira nenhuma. Porque o próprio Espírito de Verdade ditou isso para Kardec e falou. E nós já estamos, isso foi num século passado, mas será que a nossa condição espiritual já melhorou tanto assim? Se tivesse melhorado, se nós tivéssemos adiantado o nosso passo, a gente não tinha tido a pandemia. E a gente já estava bem melhor. Mas, não é? Nós chegaremos lá, porque Deus é Pai de misericórdia e bondade. Aí ele diz assim, sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza,
para deixar de estender a mão segura aos infelizes, extraviados, que, vendo o céu, olha, gente, que coisa linda essa passagem, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai. Aí ele afirma para nós, acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas, das coisas que vêm do céu para a terra, para nos ajudar, incentivando-nos a sermos verdadeiramente felizes. E continua. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias, as verdades. E diz assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Mas olha só o primeiro, amai-vos, é o primeiro ensinamento. É isso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a amarmos uns aos outros. E por que é o primeiro ensinamento? E como é que nós vamos entender este ensinamento que para nós tem custado tanto, tanto? Então nós temos que buscar quem? Para esse entendimento. Nós vamos buscar novamente aquele que se prontificou dar continuidade à sua missão aqui na Terra, o nosso querido Chico, através desse livro, Taça de Luz, e que fala, ama sempre. Descerra teu coração à luz do grande amor, a fim de que as dores humanas encontrem contigo o bálsamo do entendimento e a fonte do perdão. Então, se nós estamos aqui, é porque Jesus estende as suas mãos, porque nós ouvimos o seu chamado, o seu convite, e porque nós já estamos no seu caminho. Portanto, se nós já estamos no caminho de Jesus, e nós queremos aprender a amá-lo como Ele nos ama, e amar o nosso próximo, como eu também necessito ser amada, eu já tenho condições de ajudar aqueles que estão à minha volta. Derramando esperança, levando alegria, levando fé àqueles que se encontram caídos, tristes, desanimados, perdidos do caminho de Jesus. E aí ele coloca para nós do entendimento e a fonte do perdão. Cabe a mim, que aceitei o convite de Jesus, tomem atenção a este ponto. Se eu aceitei o convite de Jesus, cabe a mim procurar aquele que ainda tem algo dentro dele a meu respeito e que ele tem dificuldade em me perdoar, porque eu o ofendi, cabe a mim ir ao encontro dele e fazer algo em seu favor para que ele consiga me perdoar. Porque se ele tem algo contra mim, foi que eu mesma assim o fiz. Não cabe a ele me perdoar de ânimo leve. Se fosse assim, gente, nós não tínhamos os nossos obsessores. E eles andam conosco. Eles nos espreitam. Eles estão ali, bem atentos a nós. Mas, se eu buscar amar como Jesus nos ama, se eu procurar este amor divino dentro do meu coração, eu tenho a certeza de que daquele que se diz ser o meu inimigo, se transformar num grande amigo,
num grande companheiro de jornada. Porque o amor tudo pode. E quem nos afirma isso é Jesus e a sua doutrina consoladora. E se nós estamos todos aqui hoje, tenho a certeza de que estes irmãos que se encontram do outro lado da vida, eles também, a convite do benfeitor dessa casa, vêm junto conosco para também aprender algo mais e para poderem sentir o amparo que Jesus lhes oferece, que eles possam sentir a mão do Cristo estendida para eles também. E aí, continua Emmanuel. Situados uns à frente dos outros, no campo imenso da vida, é imprescindível reconhecer que todos possuímos dificuldades e inibições. E aí ele nos diz: se pretendes acompanhar o mestre da cruz, compadece-te dos outros, tanto quanto ele se compadece de nós. Então, todos nós podemos fazer algo de bom em favor uns dos outros. E a nossa alegria, como dizia a nossa querida Dona Aldina, em que quando fazíamos as nossas excursões, saudosas excursões, ela dizia assim: Nádia, vamos cantar. E o Ailton com o violão tocava aquela música do Evangelho, né? E nós, na nossa caminhada, íamos cantando, desafinados, mas íamos cantando. A nossa alegria é o bem do Evangelho. Vibrar contagia da criança ao velho. Por entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. E assim vai. Oxalá que a gente possa ter aí outras excursões, para a gente poder ir cantando, não é, Maria Helena? Caminhando e cantando. E assim espalhando a luz do Evangelho para aqueles que necessitam. E aí ele diz: onde estiveres, passa ajudando. O pântano, auxiliado, converte-se em celeiro de pão. Não acuses, nem critiques. E vai por aí afora. Ama sempre, para que o amor te esclareça, porque somente pelo amor, o Cristo da verdade, em se doando ao sacrifício supremo, se fez o divino renovador da terra, transformando-se para nós, todos, em padrão de vida eterna e em modelo de luz. Não há coisa mais linda do que isso, gente. Não há nada nessa vida melhor do que buscarmos o Evangelho de Jesus, de buscarmos estes livros que foram psicografados pelas mãos do Chico. Aí está o Consolador prometido, aí está a nossa consolação, a nossa âncora de salvação, o estímulo nas nossas vidas. Portanto, nós não temos que nos iludirmos com coisas materiais. Chega disso, porque nós estamos cansados e porque nós queremos este alívio. Nós já andamos demais sobrecarregados e nós queremos aliviar, sentir a leveza. E o Cristo, este caminho e o seu Evangelho, é essa luz que clareia a nossa estrada, é esse amor que sustenta as nossas vidas, é essa paz que envolve os nossos espíritos. E aí nós caminhamos leves. Não é difícil. Não é difícil, gente. Basta a gente pegar um pouco do nosso tempo e pegar o Evangelho e conversar com Jesus.
Faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí vamos então falar no outro ponto deste capítulo 6, o grande médico das almas. E aí então, no ponto 7, diz assim: eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar. Olha que afirmativa que o Espírito da Verdade nos fala. Não procureis a força e a consolação em outro lugar. Não tem, não existe. Porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. E é mesmo. Nós não conseguimos nos sentirmos felizes vivendo neste mundo lá fora, buscando coisas que não nos traz absolutamente a felicidade. E já estamos convencidos disso, porque nós estamos aqui hoje, nesta tarde. E aí, nós vamos entender este médico maior com o nosso querido Emmanuel ainda, no livro da Esperança. E ele diz assim, ante o divino médico: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Eu adoro Emmanuel, porque ele põe tudo no plural. Ele não diz, olha, vocês. Não, nós. Ele se coloca também assim, nós somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho. Olha só, agora, gente, quem tiver bloquinho e caneta, eu faço a sugestão. Comece a escrever. A coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. E vamos a ela. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Olha só, nos acessos de revolta. O mundo anda cheio de gente revoltada. A mídia dispara para dentro dos lares tudo e mais alguma coisa. É um lixo tóxico. Então as pessoas se revoltam. Então, para nós que estamos aqui, o que é que temos que fazer? Humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, olha só como ele coloca para nós, na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. E vai por aí afora. Opa, desculpa. Ih, João, não está aí. Eita, o que aconteceu? Ah, pronto, está aqui. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior,
se no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. E como eu disse para vocês, nós somos escravos do tempo. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. E aí, Emmanuel vai arrematar. Sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores. E aí, gente, eu lembrei de uma mensagem, e eu peguei essa semana, está ali na livraria. Depois, se vocês quiserem pegar, peçam lá para as companheiras. Que tem lá a ficha de um senhor, que era espírita. E aí ele dormiu, e no sono, no repouso do corpo físico, levado à pátria espiritual, lá foram mostrar para ele a ficha dele. Bem, quando ele regressou do sono, que ele voltou para o corpo, a atitude dele foi completamente diferente, ele virou a vida dele 380 graus. Então, olha só, nós estamos, não é? Veja bem, gente, a coisa é séria, é que é mesmo. Dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Todos nós temos uma ficha. A coisa é séria, mas é bom que assim o seja, não é? Porque nós não estamos aqui para nos enganarmos uns aos outros, e a doutrina não é isso, é uma doutrina raciocinada. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. E aí? Como é que fica? Não é? Nós podemos acusar a Deus, acusar lá sei eu quem, porque as coisas não estão bem conosco? Eu estou desequilibrado, a culpa é do outro? Não. Por tudo isso que nós vimos até agora, eu só posso dizer, a culpa é só minha. Então, cabe a mim melhorar, não é? E assim, com esta tarde maravilhosa que nós tivemos, esses momentos em que nós podemos aprender juntos, e é sempre uma alegria a gente poder estar aqui e podermos aprender o Evangelho de Jesus. Eu vou me despedir de vocês, eternamente grata a Jesus, ao nosso benfeitor, a todos os companheiros desta casa, desejando a todos muita paz com Ele, que é o nosso grande irmão, nosso grande amigo, e que Ele continue a ter para conosco, juntamente com os amigos espirituais, principalmente o nosso amado Pai Batuíra, o velho Serrano, toda esta pleia de amigo que nos envolve amorosamente, carinhosamente, todas as vezes que aqui adentramos, e mesmo aquelas vezes em que nos damos ao luxo de ser meio rebeldezinhos, eles ainda vão nos amparar pela misericórdia divina do amor que eles têm por nós, e desejo a todos um bom fim de semana. Então, boa tarde a todos de novo. Pronto, a Nádia já nos falou do Consolador Prometido. Ele é sem dúvida as luzes que no século XIX Kardec nos trouxe
Para isso basta-nos ler obras póstumas, ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos perceber que o que veio até nós no século XIX foi o Evangelho descodificado. Foi isso que Jesus tinha prometido na última ceia aos apóstolos e foi isso que ele veio fazer. 19 séculos depois, veio dar luz às parábolas, veio dar luz a todos os ensinamentos e veio continuar a falar-nos daquilo que ele tinha dito e tinha mostrado no dia de Pentecostes, quando disse que quando mostrou que a morte não terminava no túmulo. Foi isso que o Evangelho fez connosco, é isso que o Consolador nos traz-nos uma doutrina consoladora, mas também que nos vai ajudar a ser um pouco mais esclarecidos acerca das verdades espirituais. E como a hora já vai longa, vamos para a prece de encerramento, como sempre ocorre nas casas espíritas bem orientadas, como sempre ocorre nas nossas casas quando fazemos o Evangelho em casa. Então vamos dirigir-nos ao amigo de todas as horas, àquele que veio até nós como o doce Rabi da Galileia, que trilhou caminhos simples, que proferiu palavras doces e consoladoras, que levantou muitos corações, curou muitas feridas do corpo e da alma, e que ainda hoje, como nos deixou escrito no Consolador prometido, através do Espírito da Verdade, ainda hoje continua a trabalhar no silêncio das nossas almas, semeando sempre as sementes do amor que um dia frutificarão nos nossos corações e nos farão chegar ao Pai. Para este amigo, este espírito puro, para este irmão, dirigimo-nos e agradecemos profundamente por nos acompanhar há milénios, por tutelar este planeta, por nos amparar a cada dia através dos benfeitores amigos e por dirigir esta casa através de Batuíra e do Velho Serrano. Senhor Jesus, queremos agradecer-vos nesta hora por todas as bênçãos que derramais sobre nós e que derramas há milénios. Pedir-te, Mestre, que nos ajudeis a fortalecermos-nos nas nossas lutas, a trilharmos o caminho que nos leva até vós. Que jamais esqueçamos que só vós és o caminho, a verdade e a vida, e que é através de vós que chegaremos um dia ao Pai. Ajudai-nos a recordar as duas grandes leis que nos deixaste: amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Ajudai-nos, Senhor, a estar convosco a cada dia, a erguer os nossos corações até à vossa sublime imagem. E amparai este planeta e todos os corações nos dois planos da vida que aqui se encontram. E abençoai-nos, Mestre, sempre, e sede conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.